Nesta história, existe um clã aristocrático formado por vampiros. É uma sociedade secreta dos vampiros, de maneira que tem muita influência na Inglaterra. A nova intenção destes vampiros é fazer com que o Walter Deville tenha ainda mais poder para que os vampiros possam permanecer na Terra. Uma das maneiras de Walter Deville obter mais poder é se casando e passando sua influência vampiresca na mulher que se casar com ele. Assim, Walter Deville espalhará seu legado e manterá a dinastia dos vampiros. No meio disso, há o, o Oliver Alexander, que procura alguém que esteja ligado a essa família de vampiros ao redor do mundo. E por isso ele manda uma encomenda para a Eve, porque a Eve é justamente uma das últimas mulheres a ter alguma ligação parentesca com esse grupo de vampiros. Isso é devido à mãe dela. Vamos falar da Eve. Eve vive sozinha depois que a mãe dela faleceu. Ela trabalha fazendo alguns bicos e também tem uma amiga que se comunica com ela pela internet. A vida da Eve começa a mudar quando a mesma recebe um presente. Este presente foi enviado pelo Oliver e a Eve não sabia de nada disso. Esse presente se tratava de um pacote que tinha um aplicativo que fazia com que as pessoas descobrissem outros parentes delas, dos quais estavam distantes. Como a Eve morava sozinha, a mesma decidiu usar esse aplicativo para encontrar outros parentes dela que estivessem distantes, aqueles parentes dos quais ela nem sabiam que eram seus parentes. E realmente a Eve encontra. A amiga da Eve até recomendou que ela não usasse esse aplicativo, mas a Eve estava carente e decidiu usar mesmo assim. Por fim, ela usa o aplicativo e por isso ela marca encontro com Oliver Alexander pela internet. Oliver e Eve se encontram. Ali fica evidente que Oliver é rico e tem contato com pessoas ricas que fazem parte do grau de parentes da Eve. Eve tinha uma vida humilde e assim fica nítido o contraste de experiências entre eles. Oliver convida a Eve para um grande casamento que estava prestes a acontecer. Eve reluta para não ir, mas o Oliver dispõe tudo o que ela precisar para comparecer a este casamento. Bem, a Eve se prepara para ir ao casamento. Ela viaja até a Inglaterra e de lá ela é levada para uma mansão. Eve acaba derrubando os copos que estavam nas mãos de umas domésticas que foram contratadas temporariamente para a festa daquela mansão. Na verdade, essas mesmas domésticas serão as presas dos vampiros que residem ali, e é óbvio que ninguém sabia disso. Eve se dá muito bem com uma doméstica que está trabalhando lá, e também tem entreveros com o Sr. Field, que trabalha ali. Mas finalmente a Eve conhece o rapaz que vai se casar. Era Walter DeVille. Dali mesmo Walter e a Eve começam a ter um clima. Enquanto a Eve conhece a mordoma, Sra. Swift, a mesma fica admirando Walter. Eve também comenta com a amiga dela sobre o que ela achou do Walter. Enquanto que a Eve conhecia todo o glamour daquela mansão, o Sr. Field fazia com que as faxineiras da mansão fossem devoradas pelos vampiros. Ele ordenava que elas trabalhassem em locais escuros, naqueles mesmos locais escuros eram atacadas por vampiros. A Sra. Swift sabia que o destino daquelas domésticas era a morte, mas ela mantinha isso em segredo para que ficasse viva. Inclusive, ela mesma até dava um jeito da Eve não saber que algo obscuro estava acontecendo naquela mansão. Por outro lado, Eve conhecia outras mulheres que tinham relação com o passado dos antecedentes dela. Eve é humilhada pela Victoria, uma vampira disfarçada. Ao mesmo tempo, Eve se dava muito bem com a Lucy, que era outra vampira disfarçada. Eve tem uma conversa com Walter depois da festa de gala e dali mesmo ambos começam a se pegar, o que deixa Eve mais interessada. Entretanto, durante as noites de sono, Eve recebia visitas de vampiras, que na verdade era a Victoria. Ela não sabia disso, mas o Walter estava lá para consolar e dar todo o suporte para a Eve.
Para adiantarmos o assunto, vamos falar como os problemas se desencadeiam na vida da Eve. Eve continua a se relacionar com Walter e ambos ficam até mesmo mais íntimos depois de uma discussão que aprofundou a sedução entre os dois. Walter aproveita e pede para a Eve um casamento, que o casamento entre eles dois seria realizado naquele mesmo dia. Eve brinca ao dizer que aceita o casamento entre ambos, mas ela não sabia que aquelas frases dela estavam conjurando uma espécie de aliança com o Walter. Uma verdadeira aliança. A noite chega e assim há um jantar para todos os convidados. Há somente ricos ali, exceto a Eve. Walter aproveita para anunciar para aquelas pessoas que ele e a Eve iriam se casar, o que deixa a Eve incomodada. E para piorar, para festejar a aliança entre eles, o sangue de uma doméstica foi derramado, o que fez com que todas aquelas pessoas demonstrassem que eram vampiras. Isso assustou a Eve, que até queria se retirar dali, mas não teve êxito. Dali mesmo é revelado que a Victoria e a Lucy eram esposas do Walter e que a Eve seria a terceira esposa dele. Eve é levada para uma região isolada. Lá ela seria tratada para o casamento. A Eve até impede que outra doméstica virasse almoço de vampiros naquele exato momento. Victoria coloca a Eve no caixão, mas horas depois a senhora Swift retira a Eve daquele caixão. A senhora Swift explica que a mesma conhecia a bisavó da Eve e que por apreço a esta bisavó, ela queria ajudar a Eve. A senhora Swift até explica a forma como os vampiros poderiam ser mortos. Enfim, elas se separam, já que a senhora Swift avisou que iria se virar. Eve entra no espaço do qual ela encontra os corpos das domésticas. Até a senhora Swift já estava morta, pois os vampiros não perdoaram o fato dela ter soltado a Eve. Eve se esconde do Field e tem sucesso em correr dele. Eve fica correndo pelos campos isolados daquela região e ela encontra uma pequena cidade. Eve se engana ao pedir ajuda para dois senhores que pareciam gentis. Quando uma senhora está atendendo o telefone, Eve ouve toda a conversa e entende que os senhores queriam dopá-la e devolvê-la aos vampiros. Toda aquela cidade tinha influência com os vampiros. Eve até agride o senhor, mas perde para a senhora, que derruba a própria Eve. Eve apaga. Ela é levada novamente para os vampiros e fica no local escuro com Walter. Walter tenta convencê-la a ficar com ele. Eve estava enfraquecida e acaba dormindo. Ao acordar, ela estava numa cerimônia de casamento onde ela era a noiva. Eve acaba sendo passiva e por isso ela mesma aceita beber o sangue do Walter para receber a força de um vampiro. Para completar o casamento, Eve também precisava beber o sangue de uma doméstica, mas ela não faz. Eve se rebela e apunhala o Walter. Agora a Eve era vampira e o Oliver até foge da presença dela. Eve também procura sair daquele lugar e ela mesma, a própria Eve, acaba se confrontando com a Victoria. Eve até tem alguns momentos em que se dá bem, mas a Victoria é veterana e assim é a Lucy que entra em confronto com a Victoria. Lucy empurra a Victoria rumo a uma ponta que acaba matando elas duas. Ambas viram pó. Eve se depara com Field. Ambos entram num pequeno confronto, mas a Eve acaba vencendo e o Field, matando ele. Eve continua a fugir daquela mansão que estava pegando fogo e por isso ela se depara com o Walter escalando as paredes. Eve é capturada pelo Walter. Eve corta a mão do Walter e depois ela empurra ele para o fogo. Enquanto Walter era queimado, Eve deixava de ser vampira e se tornava uma pessoa comum. Eve estava muito bem enquanto a mansão pegava fogo. 2 semanas depois, Oliver estava conversando com um comparsa no meio da rua, até que ele entra em seu prédio. E dali de fora, a Eve e a amiga dela tramam matar o Oliver de porradas. Eve estava preparada para descontar no Oliver todos os apuros que ela passou por causa dele. E assim a história acaba.